Hoje nós vamos falar no capítulo 14, versículo 29, Mateus. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Essa reflexão de hoje nós tiramos do livro Cristos, o capítulo Cristo Fé, do Palavras de Vida Eterna, Tende Fé em Deus, e em torno do Mestre, a unidade da fé. O nosso tema é fé. Então nós vamos começar com um versículo um pouquinho antes, versículo 25. Estava na quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" Tomados de medo, gritavam. Mas Jesus lhes disse logo: tenha coragem, em algumas versões, tenha confiança, tenha bom ânimo. Ele disse assim: sou eu, não tenhais medo. Entretanto, respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E olha, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam lá no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és o Filho do Senhor. Só para a gente se situar, essa passagem foi logo após a primeira multiplicação dos pães. Aquela de 5 pães e 2 peixinhos, em que eles alimentaram 5.000 homens, sem contar os homens e as crianças, que se contasse era 3 vezes esse número, né? Porque tem a segunda multiplicação, que é dos 7 pães e alguns peixinhos lá no deserto, e ele tinha alimentado 4.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Mas essa passagem que nós vamos refletir hoje juntos é dessa primeira, onde os 4 evangelistas nos contam, né, da multiplicação dos pães. Muito bem, após se despedir, o mestre pede para que eles pegassem, né, o barco e fosse até o outro lado, e ele estava terminando de se despedir, né, dessa multidão. Quando acabou de se despedir, o mestre foi até o monte a fim de orar sozinho, né? E ao cair da tarde ele estava só, e o barco já estava bem longe, né, sendo açoitado aí pelo vento, aqueles ventos contrários, né? Foi então que o mestre foi até andando, né, por sobre o mar até eles, esse mar que estava revolto, né? Mas o que a gente quer destacar aqui é Pedro, tá? Olha interessante, Pedro arriscou-se andando sobre as ondas, por quê? Porque reconheceu a voz do mestre. Vamos parar aqui? A primeira coisa para a gente refletir é isso. Que coisas na vida da gente que faz com que a gente não reconheça a voz do mestre, mesmo que ele esteja gritando, falando? Igual lá naquela passagem, né, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus ao lado deles, eles não tinham reconhecido, né? Então, que coisas na vida da gente que faz com que a gente não escute a voz do mestre, não reconheça a voz do mestre? Pois é. Mas Pedro, ele se arriscou porque ele reconheceu a voz de Jesus. Porém, a gente vê, no curto espaço de tempo, Pedro demonstra tanto a fé como a falta da fé. Mas, entretanto, contudo, porém, Jesus estava disponível para estar com ele em ambas situações, né? E esse, gente, é o nosso ensinamento que nós vamos levar hoje conosco. Jesus está disponível em todas as posturas que assumimos na vida. E para isso nós vamos então começar o nosso tema, a fé. Tem um livro
que é o Christus, né, que Miramês nos ensina o seguinte, abre aspas, ninguém aprende a ter fé nas escolas do mundo, somente na universidade do tempo. Exatamente. A gente pode ler, pode escrever, pode ouvir, pode contar histórias belíssimas, né, de fé, mas despertá-la na gente, aí é diferente. Porque a gente depende de um fator, de uma palavrinha, transubstanciação. Transubstanciação é transformar uma substância em outra. Sabe? Aquela matéria, aquela substância interna, aquele mundo interno nosso que ainda está parado na nossa evolução espiritual. A gente pode ler, escrever, estudar, falar, mas será que o nosso mundo interno conseguiu transubstanciar os sentimentos inferiores em sentimentos que vão nos favorecer, que vai fazer com que a nossa vida flua melhor, que as coisas à nossa volta estejam mais tranquilas, né? Porque quando nós começamos a fazer essa transubstanciação em Jesus, o nosso olhar fica mais apurado de tudo que nos acontece à nossa volta. O mar está revolto, tem milhões de turbulências acontecendo na nossa vida, mas para a gente conseguir enfrentar essas adversidades e obstáculos que se interpõem entre nós e o caminho que nos leva ao amor, mas um amor verdadeiro que Jesus nos ensinou, aí é que faz toda a diferença, né? Quando Pedro, nós vemos lá na passagem, desvia lá o olhar, como a gente fala, né? Que estava lá ligado com os olhos do mestre, ele prestou atenção nos ventos, mais do que no Senhor dos ventos, né? E aí Pedro fica com medo, e o medo paralisa, cristaliza, fica, como o nome dele diz, né? Petrificado. Voltando aqui, à beira do caminho da nossa evolução, muitas vezes nós sentamos no chão e ficamos paralisados, cristalizados, petrificados com as situações à nossa volta, né? E aí nós vamos submergindo, igual Pedro, que naquele momento, a sensação que nós temos quando nós vamos submergindo é até aquela sensação de vítima, né? Por que eu? Olha os sentimentos que começam, né, a aparecer na gente quando o mar da nossa vida está turbulento, quando não sai do jeito que a gente tinha esperado que fosse sair, ou programado do nosso jeito, as coisas que nos acontecem, né? Sabe? São situações muitas vezes que agita o mar da nossa vida, porque é na agitação que tem mais oxigênio, que aquela água parada, estagnada, paralisada, ela é morta, né? Mas às vezes as situações são agitadas para que a gente saia do comodismo, para que a gente mude, para que a gente transforme. Mas ao invés de nós termos o olhar com o nosso mestre, aquele olhar que fixa e a gente sabe qual é o propósito da nossa vida, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas notícias que vêm, milhões para nós, pelas pessoas que, achando que está nos auxiliando, nos aconselha a desistir, né? Não vai dar certo, não tem jeito, é malhar em ferro frio, né? Olha, ema, cada um com seu problema. E tem tanta gente dando tanto conselho, né? E aí a gente larga a nossa missão, o nosso trabalho, o nosso objetivo de vida ali. A oportunidade de experienciar coisas novas e diferentes a gente larga no meio do nosso caminho evolutivo e a gente vai ter que voltar lá para buscar de volta, né? Por isso que são sentimentos que são despertados muitas vezes, né, que nós nos permitimos, que geram, né, através do medo, geram também a mágoa, o ressentimento, sentir algo num tempo diferente daquele que aconteceu. As coisas cresceram, evoluíram, mudaram e a gente continua sentindo o mesmo sentimento daquele momento. Por isso chama-se ressentimento. Revoltas, porque eu, fulano, tão bonzinho, só acontece tudo comigo, né?
Aí a gente fala, me erra, Deus me erra, né? Raivas, gera raivas, ódios, desejo de vingança, né? Rancor, até que a gente fala assim, tudo bem, a justiça vem a galope, Deus está vendo, e a gente até joga uma praga mental. Esses sentimentos todos de ódio, de mágoa, de tristeza, de melindres, né, fazem com que o amor diminua. Miramês, no outro livro chamado Horizontes da Mente, ele diz assim: a fé cresce na proporção em que crescemos no amor. E é isso, esta frase é magnífica. A fé cresce na proporção que nós crescemos no amor. Exatamente isso. Ele diz assim que a fé transpõe montanhas de divisões de amor. Que montanhas que nós temos dentro de nós que divide, subdivide, diminui o amor dentro de nós. Amo você se você for assim. Amo você se você é da mesma religião. Amo você se você pensa igual a mim. Amo você se você me retribuir. Amo você se você reconhecer o que eu tenho feito. Tudo que você fez para mim me faz diminuir o amor. Então, vocês percebem? São montanhas, montanhas que nós vamos fazendo com que aquele amor vai dividindo, dividindo, subdividindo, subdividindo, até ficar pequenininho. E aí a fé não consegue crescer. Todos os sentimentos que minam a nossa boa vontade, a nossa generosidade, faz com que esse amor diminua. Por isso que o Miramês disse nesse livro que a fé cresce na proporção que crescemos no amor. A fé, gente, é uma vontade de querer. Não é aí uma força mística, não, né? Mas é uma verdadeira força atrativa. É aquele desejo ardente. Quando a gente está numa doença, né? Esse desejo, essa fé que nós temos, igual a daquela mulher que disse, se ao menos eu tocar, ela tinha endometriose, sangrava há 12 anos. E as mulheres que estivessem sangrando não poderiam ficar no mesmo ambiente, porque elas eram consideradas impuras dos filhos, né? E do marido. Imagina, 12 anos de solidão. Ela se veste escondidinha, vai no meio do público que sabe que Jesus está passando ali. E ela disse, se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu sei que vou viver. E aí Jesus pergunta, meu Deus, quem é que me tocou? Ele disse, mas Senhor, tem um monte de gente te tocando. Ele disse, não, essa extraiu virtudes. Olha o que Jesus diz, extraiu virtudes. Ele já estava dando aí uma dica, que para a gente mudar, nós temos que transubstanciar as coisas internas, né? Nós temos que transformar os nossos sentimentos negativos e transformá-los em virtudes para que nós consigamos nos curar. Porque a doença começa do dentro para fora, do mal sentir, mal pensar. E é isso que desequilibra tudo, né? Quando nós temos essa força atrativa, esse desejo, essa fé, essa vontade de querer, o que acontece aqui no nosso cérebro, né? Estimula zonas orgânicas através daquelas sinapses, né? A comunicação entre um neurônio e o outro, e aí aquilo começa a causar um equilíbrio bioquímico dessas emoções desestabilizantes. Quando a gente tem ódio, raiva, batendo a porta, gritando, xingando, a gente desequilibra tanta adrenalina, tanta coisa no nosso corpo, e aí se a gente geneticamente tiver, né, um problema no estômago, um problema no rim, um problema, né, no cérebro, aí vai dar enxaqueca, aí começa a dar gastrite, úlceras ou colites, depende de como nós, né, vamos mostrar, exteriorizar esse sentimento no nosso corpo físico. Por isso a gente tem que prestar atenção, né? Quando a gente tem muita mágoa, má água, não deixa a má água passar, sofre da bexiga, e assim vai. Muitas situações, elas são causadas por essas desestabilizações que nós fazemos organicamente através das emoções, né? Por isso, nós precisamos confiar no Pai. Quando a gente não entende que Deus, no seu imenso amor, que é o melhor para os seus filhos, se você é pai, ou avô, ou tio, não importa, você tem uma criança,
você ama aquela criança, né? Você deseja a felicidade dela e o pai também. Aí ele vai nos direcionando na nossa vida novas situações, são oportunidades na nossa trajetória vivencial para que a gente se liberte das algemas que nós mesmos criamos à nossa volta. E, gente, não é fugindo das dificuldades que a gente vai vencer, é enfrentando. Existe uma psicanalista que já faleceu, ela se chama Helena Barcelman Viana, se chamava, né? E ela dizia assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. E é isso, gente. Quando nós temos a certeza que Jesus está disponível em todas as situações, sabe aquela imagem que você já viu por aí, né, daqueles desenhos que Jesus está por sobre as águas estendendo a mão e a gente está debaixo da água estendendo a mão para alcançar a mão dele, né? Aquele mar torna-se cristalino, tudo se ilumina à nossa volta, a nossa mente clareia quando nós colocamos Jesus no nosso entendimento. Por quê? Porque nós começamos a ter uma nova diretriz a tomar, a do amor. Que foi isso que Jesus ensinou. Ele resumiu as 10 mandamentos de Moisés e toda a Torá em amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo, amor. Então, a diretriz a tomar diariamente nas situações, no mar turbulento, porque quando a gente está em desespero, gritando, berrando, a gente não consegue escutar a voz do Mestre, a nos direcionar. A gente começa a ficar com a mente turva e não observa qual é a hora melhor de se falar. Porque às vezes um silêncio, com um olhar acolhedor, com um ouvido generoso, deixando as sombras dissipar para o dia seguinte, colocando os sentimentos e os raciocínios em ordem, né? Criando novas emoções no nosso coração e na nossa mente, aí é a hora de saber falar, onde o terreno do outro já pode estar receptivo também. Temos que ter esse momento também. Por isso que muitas vezes é necessário tomar a diretriz do amor, aquele que espera e que aguarda. Então, gente, no nosso dia a dia, quando a gente for surpreendido por situações de testemunho, né? Por exemplo, quando o pai, no seu amor, coloca aquela pessoa que a gente na família mais tem implicância, brigou mais, mas só você pode levar numa quimioterapia. Ninguém mais está disponível. Ou só você é que vai ter que cuidá-la na sua casa. Aquele neto que chegou, aquele filho que vem e vem morar conosco novamente. São situações que muitas vezes, né, na nossa vida profissional, a gente tem um problema com uma pessoa. E aí tem um projeto que tem que ser feito com aquela pessoa. Quando nós temos a diretriz do amor, quando nós temos os nossos olhos fixos nos olhos de Jesus, nós vamos começar a ampliar e entender as situações. São misericórdias, oportunidades que Deus está nos encaminhando na estrada da nossa vida. Exatamente para que a gente possa experienciar o amor, o perdão, a compreensão, o entendimento. Para que a gente possa ver como que outra pessoa olha a mesma situação que nós estamos de uma maneira diferente, para a gente aprender também, que é um aprendendo com o outro. Né? Quando nós estamos com esse olhar mais apurado, mais amadurecido, nós começamos a ler, né? No livro que nós escrevemos da vida, as entrelinhas que Deus proporciona e coloca na nossa vida. Aquelas entrelinhas que Ele escreve para nos favorecer, porque ninguém sofre um minuto a mais que não seja para proveito próprio. Nada está na nossa vida por acaso, né? E nada é exatamente como a gente quer, se aquilo que a gente quer não traz benefício a nós e todo aquele grupo ali presente. E para isso tem uma história que é muito bonitinha para a gente ilustrar, que é chamada a história O Bordado. Ele era pequenininho ainda, o autor, né? Ele disse que a mãe dele costurava muito e ele se sentava ali pertinho dela, perguntava o que ela estava fazendo. A criança fica assim, né?
que é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? E ela me respondia, dizia ele, que estava bordando. E ele dizia que ele observava aquele trabalho em uma posição mais baixa. Acredito que ele estava ali jogando, brincando com o carrinho, né, no chão, e a mãe bordando ali sentadinha. E aí ele disse que ele perguntava o que ela estava fazendo, né, dizendo que da onde ele estava, e aquilo parecia meio confuso. E aí ela sorria, olhava para baixo, gentilmente dizia: "Ô filho, sai um pouquinho para brincar. Quando terminar o meu bordado, eu te chamarei e te colocarei sentado em meu colo e te deixarei ver o bordado da minha posição." E aí ele dizia que ele se perguntava, né, por que ela usava uns fios de cores escuras, por que aquilo parecia tão desordenado da onde ele estava, né? Minutos mais tarde, ele escutava a mãe chamar ele: "Filho, vem, senta aqui no meu colo." E aí ele disse que de imediato ele se surpreendia e se emocionava ao ver a formosa flor, o belo entardecer do bordado, que ele não podia crer, que de baixo para cima parecia tão confuso, né? Então a mãe dele dizia para ele: "Filho, de baixo para cima tudo te parecia confuso e desordenado, porém não te ocorria de que de um plano aqui em cima havia um desenho. Eu só estava seguindo, agora olhando da minha posição, você vai saber o que eu estava fazendo." E aí o autor, né, fala lindamente assim: "Muitas vezes, ao longo dos anos, eu tenho olhado para o céu e dito: Pai, o que estás fazendo?" E ele responde: "Estou bordando a tua vida." E eu lhe replico: "Mas está tão confuso, em desordem. Os fios parecem tão escuros, por que não são mais brilhantes?" E o pai parece me dizer: "Meu filho, ocupa do teu trabalho e eu farei o meu. Um dia te trarei ao céu e te colocarei em meu colo, e então verás o plano desde a minha posição." Linda essa história, né? Nós começamos a compreender que Deus está sempre conduzindo cada um de nós no melhor de nós mesmos, com muito amor. Que todas essas oportunidades que estão à nossa volta, surgindo, e que parece que o mar se agitou, né? Na verdade é para que nós pudéssemos aprender a ter a verdadeira felicidade. Humberto Holden, no livro O Caminho da Felicidade, ele diz assim: "Ninguém pode ser feliz se não se perder em algo maior de que si mesmo." O mesmo autor diz assim: "Todo homem, para ser feliz, gira em torno da felicidade dos outros." Por isso, a necessidade do amor, né? Então, caminhando por sobre as águas turbulentas, mantendo a nossa mente segura, não deixando, né, que influências de notícias, críticas, conselhos cheguem fazer com que a gente desista das nossas coisas, com os nossos olhos fixos no representante de Deus, que é Jesus, o nosso mestre, vamos assim reconhecendo a voz de Deus, de Jesus, assim como Pedro reconheceu. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Tanto na calmaria como na turbulência, tudo dura apenas por um tempo determinado, suficiente para cumprir a sua razão de ser. Cumprindo esse tempo e satisfeito a sua necessidade, tudo passa. Todos nós estamos aqui sendo preparados para nos transubstanciar em instrumentos de colaboração ativa e de boa vontade. Por isso, não esqueça que todo vencedor só vence a batalha se ele não desistir. Sejamos firmes, constantes e inabaláveis. Lembrando que todos nós somos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o nosso desenvolvimento das nossas potencialidades. Irmão José, no livro Vigiai e Orai, ele diz que os embates da vida nos confere um intransferível conhecimento. Ele diz assim, abre aspas: "Com o aprendizado de um único tropeço, conseguimos ficar em pé em diversas experiências semelhantes." Pois é, portanto, as dificuldades de fora exercem grande crescimento por dentro. Agora, com esse olhar mais tranquilo, mais amadurecido, mais
né, evangelizado, cristianizado, a gente permitindo que Jesus nos transubstancia por dentro, nós vamos aumentando em amor, aumentando a nossa fé, essa fé que impulsiona, que reacende a força interna para nós continuarmos caminhando. Não prestemos atenção no vento mais do que no Senhor dos ventos. E de agora nós podemos, junto com Pedro, né, responder a Jesus. Quando ele diz, vem, nós dizemos para ele, sim, mestre, reconheço a tua voz e não temos medo. Então, amigos, que esse ensinamento de hoje possa trazer, abrir os nossos corações e mentes, sempre, em todos os momentos que nós estivermos vivenciando, agora e no futuro. Abraços fraternos.